a Maristela Chiappin, em nome de quem saudamos a diretoria do Coreia de Serra, e muitos não puderam estar presentes. Todos sabem que as atividades estão muito intensas para todo mundo e com várias reuniões simultâneas. Nós temos todas as entidades que estão sendo promotoras deste evento, que simultaneamente estão participando de outras reuniões não menos importantes. Mas aqui, nesta reunião, em que estão presentes 17 pessoas, 16 pessoas, com certeza temos uma representação importante. Saudar o Sérgio Moraes, que representa a Associação dos Prefeitos e o CORED do Vale do Rio Caí. Nós queremos cumprimentar o Ademar Petri e o Rogério Capuani, representando a SICSER, né? O Milton Milan, representando o Bento Mais 20, o Postiglione, do Sinduscom, representando o MOB Caxias, né? Nós temos, então, a professora Cíntia, a quem damos, né, nossas boas-vindas. Já tivemos uma primeira reunião com a professora Cíntia, que nesta reunião de hoje vai também trazer as aprendizagens do Vale do Taquari para a região da Serra. Importante a gente contextualizar um pouco esta reunião, colocando que nós tivemos aqui na Serra um grande trauma com a primeira concessão que houve na RS 122, com um pedagiamento talvez não tão bem modelado e causou um grande trauma na região. E parecia, então, que a região seria contra a ad eternum em relação a possíveis concessões. Em 2015 e 2016, quando o Coreia de Serra elaborou o Plano Estratégico Regional 2015-2030, lá nós já defendíamos o processo de concessão. E, obviamente, essa foi uma fala que foi amadurecendo, a sociedade foi amadurecendo, o governo do Estado, o governo federal aprofundaram o processo de concessões em função de uma realidade orçamentária federal e estadual que impõe os investimentos necessários, a sociedade amadureceu e todos, portanto, falam de um processo de concessão, hoje em dia, de pagamento de pedágio, de uma forma muito mais amigável, e isso é importante. Nós, enquanto sociedade civil, realizamos essas reuniões no sentido de contribuir com o governo do Estado, no sentido de evitar traumas no futuro, porque a gente sabe que processos de concessão duram 30 anos, né? E tudo que nós deixarmos de falar, de apresentar de demandas hoje, possivelmente a gente lamentará no futuro. E o objetivo é reduzir todos esses possíveis impactos. Então, colocando isso, e para que a gente seja bem objetivo, nós vamos dar início à fala, e inicialmente quem vai falar é o secretário, que não retornou ainda, né, porque eu acho muito importante o Bruno estar transmitindo o cronograma do processo de concessões. Deixa eu ver se ele está dizendo alguma coisa no WhatsApp, porque eu vi que antes de sair ele atendeu o telefone. Vejamos aqui se tem alguma manifestação dele. Não tem nenhuma ainda. Vamos ver se ele retornou. Não. A fala dele seria inicial, e aí a metodologia da nossa reunião seria a seguinte, vamos ver se ele retorna. Inicialmente, o secretário Bruno manifesta, falando do processo de concessão da RS 122, que já conta com uma importante participação das entidades empresariais desta região. Depois, a Cíntia coloca as aprendizagens do Vale do Taquari, em relação à concessão da BR-386, que aconteceu no ano passado, e, portanto, um processo muito recente. E, posteriormente, todos os senhores que participam desta reunião terão oportunidade, então, de fazer questionamentos, seja o secretário Bruno, seja a secretária Cíntia, mas a gente deixaria para fazer as intervenções após a manifestação. A previsão de nossa reunião seria até às 12 horas, se for possível encerrar antes, ok, mas se não, seria até às 12 horas, né? O secretário não retornou, ainda não me mandou mensagem, mas eu acho que ele teve um problema lá, deve ter sido um problema meio sério. Ele desligou, né? Todos concordam, então, em que a professora Cíntia fale agora?
E depois o secretário poderá, então, se manifestar, logo que ele retornar, porque ele ainda não leu a minha chamada. Eu acho que realmente ele teve um fato inusitado, por isso até ele acabou saindo. Então, bem-vindos a todos, a nossa reunião é construtiva, é propositiva, e todos nós juntos, envolvendo as nossas forças, né, para criarmos oportunidades para que o processo de concessão da nossa região seja o mais satisfatório possível. Muito bem, professora Cíntia, que é presidente do Cored Vale do Taquari, nos reunimos todos os meses no Fórum dos Coredes, que foi também integrante da diretoria executiva do Fórum dos Coredes até o ano passado, e que é uma pessoa muito propositiva, muito comprometida com o bem-estar da sociedade. Bem-vinda, professora Cíntia. Bom dia, Mônica, bom dia a todos, um especial abraço ao Sérgio, nosso parceiro de Cored, que está aqui conosco também. Talvez seria melhor realmente a gente ter a fala do Bruno antes, mas como o secretário caiu, depois quando ele voltar, né, a gente conversa junto com ele. E aí, talvez a gente possa até fazer uma pausa no que eu estiver falando para ele entrar. A gente decide isso juntos e muito tranquilamente. Inicialmente, Mônica, agradecer, dizer que é um prazer estar aqui com vocês. Eu não sei quantos estiveram no primeiro encontro, então também, talvez para alguns essa discussão vai ser um pouco repetitiva, mas é dessa forma também que a gente amadurece, tá? E, obviamente, Mônica, me colocar à disposição de todos. Eu quero começar brincando um pouco como Brasília brinca com a gente, por causa dessa história de pedágio. E aí, depois eu vou contando um pouco da nossa experiência. Em Brasília, a brincadeira com o Rio Grande do Sul é que a gente não fala em concessão, a gente só fala em pedágio, porque pedágio é uma das coisas dentro de um processo de concessão. O pagar pedágio faz parte de um processo de concessão que é maior, que tem a ver com obras, tem a ver com trabalho, tem a ver com um monte de coisa, e aí, obviamente, a remuneração se dá pelo pagamento de pedágio. Aqui a gente fala em pedágio, a gente não fala em concessão, pelos traumas gaúchos com o pedágio, né? E todos têm muita clareza no governo federal, nas diversas instâncias, principalmente os técnicos que trabalham e que se mantêm ao longo do tempo, né, nas passagens dos diferentes governos, quão traumático foi a concessão, ou as concessões aqui no Rio Grande do Sul. Nós temos que lembrar que as primeiras concessões, uma das primeiras foi a nossa, lá no final da década de 90, o Brasil era outro, o Rio Grande do Sul era outro, ela foi modelada de outro jeito e ela não foi atualizada ao longo do tempo, por isso a gente tem a sensação de ter pago muito e não ter recebido nada, por isso que a gente tem aí os nossos traumas com pedágio. E isso está tão claro na sociedade que até então é muito difícil um debate nessas condições, e que bom que a Serra também está amadurecendo isso, e vem amadurecendo, e Mônica já nos relatava esse contexto há mais tempo, porque por menos que individualmente a gente goste de pagar, até porque a gente paga outras coisas, e essa é uma das grandes queixas de todos nós, a gente paga imposto por dentro do pedágio, e a gente continua pagando pedágio, e todos nós sentimos isso individualmente. Nós somos realistas o suficiente para saber avaliar custo-benefício. Então, não é nenhum projeto que vai para o sim completo, nem para o não completo, mas sim, vamos tratar da realidade. Então, não é amor incondicional ou ódio incondicional a esse processo, mas é pensar na sociedade e na melhor concessão, avaliando o custo-benefício, né, gente? E quero reforçar algo que Mônica traz aqui, que são 30 anos, né? 30 anos, talvez alguns de nós não vão mais estar aqui, muitos de nós não vão mais estar no processo, mas as nossas entidades têm que se manter muito ativas e fiscalizadoras, né? Esse é o grande esforço. Isso não termina quando a gente discute o projeto, na verdade, começa quando a gente começa a discutir o projeto e termina quando termina a concessão. E isso é muito claro que nós temos que ter uma construção coletiva para que a gente permaneça constante e fiscalizadores desse processo enquanto as concessões perdurarem. E aí, bom, qual é a nossa experiência nisso tudo? Eu estou aqui representando, na verdade, um grupo muito grande do Vale do Taquari, que quando começou a discussão de uma nova concessão na BR-386, se mobilizou e se mobilizou muito, e eu quero contar um pouquinho para vocês da nossa experiência, para nós juntos possibilitarmos que isso também aconteça na Serra, na concessão da 122 e nas outras concessões que a gente vai ter ao longo do tempo agora, tanto federais como estaduais. A gente tem que olhar para esses processos
que eles tendem a aumentar, né? A proposta de concessão, inclusive, Brasil afora, ela tem aumentado, no mundo tem aumentado, porque tem sido uma forma de a gente aumentar a infraestrutura e, em alguns lugares, inclusive, manter a infraestrutura que se tem, tá? A BR-386 já era pedagiada lá no programa Apolos, tá? Quando é retirado todo o programa, né, e as concessões deixam de existir daquele jeito, nós sabíamos que mais cedo ou mais tarde, né, a BR-386 voltaria a ser concedida, tá? Porque a manutenção dela nessas condições se daria dessa forma. Então, nós tínhamos lá uma percepção relativamente clara de que isso aconteceria. Isso começou uma modelagem ainda no governo Dilma, passou o governo Dilma e os técnicos fazendo essa modelagem, quando, em janeiro de 2017, aparece um projeto para nós, tá? Então, assim, esse projeto apareceu para nós, e eu me lembro que eu estava de férias na praia, e alguém me liga, Cíntia, tem uma audiência pública em Porto Alegre, estão apresentando um projeto, e a gente não sabe o que é esse projeto, tá? E aí, para os senhores e para as senhoras terem ideia, esse projeto, lá em janeiro, quando foi nos apresentado, tinha uma proposta de ter 2 audiências públicas, de uma concessão que naquele momento era em torno de 500 quilômetros, depois isso mudou, foi para 476, e a previsão era ter 2 audiências públicas, para cumprir a lei, tá? É isso. Vamos cumprir a lei, vamos fazer uma audiência pública em Porto Alegre e uma em Brasília. E aí cumprimos as regras do jogo que estão postas pela legislação. E vocês imaginem que essa concessão, ela entrava um trecho em Santa Catarina, na 101, pega toda a 101 e interliga com a Freeway, né, que interliga com a 448, que é a rodovia do Parque, e chega na 386, tá? E hoje vai até Carazinho, né? E o trecho da Santa Catarina ficou fora depois nessas discussões. Isso pega, assim, mais da metade do estado circula nesses trechos aqui. Aliás, todo estado passa de algum jeito por esses trechos. Eles reservaram um lugar em Porto Alegre que cabia 270, não dava 300 pessoas, tinha mais de 500 pessoas lá, por óbvio, né? O que nós fizemos aqui, e talvez essa é a primeira lição, e vocês já têm feito isso também. Nós nos preparamos muito antes, nós discutimos isso regionalmente, nós nos reunimos em grupos aqui na região, e aí o Codevate liderou esses chamamentos, tá? Que é o Cored aqui do Vale do Taquari liderou esses chamamentos, para que a gente tivesse um consenso, e inclusive documentações e ofícios conjuntos de todas as entidades, e discussão de quem diria o quê, porque foi todo mundo para o microfone dizer alguma coisa. A gente, inclusive, se dividiu quem ia bater aonde. Era mais ou menos essa decisão aqui entre nós. Foi dessa forma que a gente trabalhou. E já ali a gente leu muito o projeto, e aí vem uma outra lição que é muito importante, né, gente? Se nós não conhecemos o tema tecnicamente, nós precisamos ter pessoas que nos ajudam e conheçam o tema tecnicamente, tá? Isso é fundamental, porque senão a gente fica muito à mercê do que nos dizem, tá? E aí o processo de convencimento, se a gente não tem pessoas com conhecimento técnico conosco, fica muito difícil. Não é um tema fácil, eu sou economista de formação e brinco que virei quase engenheira de estrada nessa história toda, tá? Mas nós precisamos de pessoas que tenham conhecimento, que sejam isentas e que nos ajudem a olhar para esses projetos dessa forma. Esse é um aspecto fundamental também nesse processo. Mônica, eu não sei se tu queres fazer uma pausa da minha fala, porque eu estou vendo que o secretário voltou, tá? E aí, muito à vontade, eu acho que a condução pode se dar dessa forma, o secretário fala, depois eu retomo, tranquilamente. Tá sem microfone, Mônica. Obrigado, Cíntia. Bruno, a gente havia comentado que logo que você voltasse, a Cíntia daria uma parada para você nos colocar toda essa questão do cronograma da concessão da 122, né? A gente fez uma contextualização rápida anteriormente sobre os traumas do passado existentes aqui com o processo de concessão, mas no amadurecimento atual da sociedade, das instituições organizadas, no sentido de aceitarmos a concessão e de contribuirmos com o governo do Estado, e especialmente com a sua secretaria, no sentido de nós sermos proativos
para evitar que um processo de 30 anos posteriores, né, a uma concessão, não sejam lamentados como foi a experiência anterior, né? Então, secretário Bruno, contigo, para te nos colocares, então, todas as informações sobre o cronograma e o processo e o andamento do processo aqui da nossa região. Bem-vindo, secretário Bruno. Bom, obrigado. Bom, inicialmente, bom dia a todos, novamente, para quem a gente ainda não conversou. E eu peguei um pedacinho da Cíntia agora. Primeiro, vocês estão escutando... Tá. Peguei um pedacinho da fala da Cíntia e eu não poder concordar mais com o que a Cíntia falou, ao menos a última parte, eu não ouvi o início. Quando a Cíntia fala que ela é uma economista que virou engenheira de trânsito, ela está tratando de uma coisa muito importante, ela está, de uma forma bem próxima, bem simples de entender, falando de como é difícil fazer projetos de concessões e, especificamente, concessões rodoviárias. Eu sempre brinco, eu hoje em dia até tive a sorte de poder começar a dar aula nessa área, né? No MBA, que eu fui aluno há talvez 4 anos atrás, hoje eu dou aulas eventuais e volta e meia me chamam para prestar uma aula. E eu sempre digo uma coisa, trabalhar com concessões basicamente lida com um tripé, que é o tripé da engenharia e operação, é conhecer o ativo, conhecer o negócio. Outro tripé, que é o econômico-financeiro, entender como que aquilo se paga, quanto que aquilo custa. E o terceiro tripé, a terceira perna do tripé, é a parte jurídica, que é onde eu entro. E aí me perguntam, eu participei de uma live, 2 essa semana, em que eram sobre aspectos jurídicos, a participação dos advogados em processos de concessão. Uma foi da OAB Pelotas e outra foi de Santa Catarina, do meu par, um colega que faz a mesma coisa no estado de Santa Catarina. E em ambos, eu sempre estresso a mesma coisa. Para que nós tenhamos bons processos, profissionais que tenham um perfil, que é aquela pessoa que não está satisfeita em entender apenas o seu terço do projeto. Então, nós precisamos de economistas que queiram entender a parte jurídica e a parte de engenharia e operacional. Nós temos que ter advogados que queiram aprender a fazer conta, saibam usar o 800 da HP 12C e queiram em parte de engenharia e as soluções. E nós precisamos de engenheiros que entendam os custos e como que as coisas se pagam, que queiram entender questões como custo de oportunidade, custo de capital, e que queiram entender a legislação e os limites que a legislação nos impõe. Dito isso, a comunidade também precisa ter o seu espelho em relação ao que está sendo estruturado. E a Cíntia está nos falando aqui de sociedade civil organizada, que talvez seja o ponto fraco do Brasil como nação. Olhando o Brasil não como um país, ou não, quando digo país, é aquela estrutura jurídico-legislativa só, mas nação, que é formada por pessoas, né? Nação é território, pessoas, soberania. A nossa nação parece que não é uma sociedade civil devidamente organizada. E nós vivemos muito a reboque, às vezes, ou de interesses, que podem ser econômicos, podem ser ideológicos, podem ser setoriais, ou então de corporações. Raimundo Faoro escreveu o livro Os Donos do Poder, que fala da influência das corporações nos processos de tomada de decisão do Brasil. E o que nós precisaríamos ter, talvez, precisaria de uma forma mais efetiva, atores sociais que tenham como interesse apenas o interesse público. E aí o que a Cíntia está falando é justamente isso, a sociedade querer participar, não por um interesse específico setorial, porque eu tenho uma transportadora, ou porque eu preciso escoar só a minha produção, mas porque entende que isso é importante para o desenvolvimento da região, para o desenvolvimento do Estado, para o desenvolvimento do país, para salvar vidas, para economizar custos gerais de produção. E isso é uma coisa que nós vemos agora na Serra se formando. A gente vê a Gaúcha hoje com uma massa crítica a respeito desses temas e querendo participar. Dito isso, nós estamos começando um processo novo de concessões no Rio Grande do Sul, é um ciclo novo, e é um ciclo que, para a Serra, veio carregado com a sombra, ou talvez com a preocupação, do primeiro programa de concessões rodoviárias do Rio Grande do Sul dos anos 80. Muitos políticos
de diversos partidos que gravitaram em torno do poder, dos anos 90, desculpa, que gravitaram do poder na época do primeiro programa de concessões rodoviárias, hoje se mostram envergonhados do que aconteceu. E nós tivemos uma audiência pública na Câmara de Vereadores de Caxias do Sul, há um ano e meio atrás, não sei se algum dos senhores estava presente, tinha sido chamado pela deponência, estava presente o deputado Búrigo, nós tínhamos vários atores da comunidade política e empresarial de Caxias do Sul e região. E em determinado momento houve um certo enquadramento, né? Acho que foi um vereador, uma colocação, dizendo o seguinte: vocês deviam ter vergonha de propor isso, depois de tudo que nós passamos, e pareceu para mim que alguns deputados se sentiram acuados a palavra. E eu pedi a palavra e disse o seguinte: eu vou ler uma lista para os senhores aqui. E eu comecei a ler uma lista, que aquilo ficou na minha agenda, que já encerrou, porque eu vou preenchendo agendas, elas duram 3, 4 meses, eu tenho uma pilha de agendas no meu armário, pena que não é mais a mesma agenda, porque eu leria o que eu tinha anotado. E aí eu comecei 15,5%, 18,50%, 22,50%, 29,50%, e aí depois o mês, né? Eu perguntei: alguém sabe o que é isso? E aí deu um silêncio no salão, disse: isso é a taxa Selic entre 1998 e 2001. Tá? Naquele período, em nenhum momento a taxa Selic foi abaixo de 15%, Cíntia. Nenhum momento. A taxa Selic chegou a bater 45%, se eu não me engano, acho que foi janeiro de 2001. Tá? E o que isso significa? Isso é custo de capital, isso é custo de oportunidade, isso é a taxa livre de risco. Isso significa o quanto que eu ganharia deixando o meu dinheiro no banco. Como que uma concessão rodoviária, que tem um risco de construção, um risco operacional, um risco de demanda, um risco político, um risco social, vai ter uma taxa de rentabilidade menor do que a taxa livre de risco de deixar o dinheiro parado no banco rendendo amigavelmente. Não tem como. Então, por isso que naquele período, a percepção das pessoas, e não era errada, a percepção das pessoas, elas estão recebendo pelo seu dinheiro, né, o chamado value for money, o custo-benefício, era muito negativo. As pessoas tinham uma visão de que estavam pagando muito e recebendo pouco. Agora, isso era culpa do político da época? Eu entendo que não. Eu entendo que aquilo era um retrato do momento. Era um retrato da economia imatura, um plano real recém com 5, 6 anos, uma instabilidade muito grande no cenário internacional. Nós tínhamos, naquela época, as chamadas crises, as crises cambiais de países. Teve a crise do México, a crise da Argentina, a crise da Rússia, a crise dos tigres asiáticos. O real era uma moeda que, naquela época, buscava uma estabilidade, a mentalidade. Em 98, se eu não me engano, foi quando, pela primeira vez, se flexibilizou o câmbio brasileiro. Tem um filme muito interessante sobre o plano, agora não me lembro o nome, mas basicamente conta o ponto de vista do Gustavo Franco sobre os primeiros anos do Plano Real e narra esse período. Havia um ataque, uma desconfiança muito grande em relação ao real, e a principal ferramenta que nós tínhamos era a ferramenta monetária, de controle através da taxa de juros do fluxo de capitais. E naquela época, os juros eram uma forma de manter o dinheiro internacional no Brasil e evitar que essa saída de dinheiro, o real se desmanchasse, derretesse e recomeçasse um ciclo inflacionário. Hoje a nossa economia funciona diferente. Um impacto de 20% do preço do dólar não repercute imediatamente em 20% de inflação. A gente acabou de ver isso acontecendo. Em um ano, o dólar passou de 4 e alguma coisa para 5 e muito. E a nossa inflação continua em 2, 3, inclusive abaixo da meta. Nós temos uma circunstância macroeconômica. Quem escreveu sobre isso, quem falou sobre isso recentemente foi o Levy, ex-presidente do BNDES, disse que nós estamos vivendo agora condições quase chinesas. O que são as condições quase chinesas? Nós temos taxa de juros Selic baixíssima, baixíssima. E nós temos uma relativa estabilidade cambial, nós temos uma classe média considerável e nós temos um espaço para crescimento muito grande. Nós temos que aproveitar isso, nós temos que coletar isso da melhor forma possível. E nós temos visto muitas empresas isso de uma forma muito, muito interessante. Estar acompanhando
o ano de 2020 talvez seja o ano com o maior número de IPOs da história da Bolsa de Valores brasileira. Olha que contrassenso, nós estamos no meio de uma pandemia, uma crise econômica sem precedentes mundial, problemas de toda ordem, e os IPOs falando. O que é isso? Isso é taxa Selic, gente. Isso é o dinheiro sendo desentocado. Aquele dinheiro que está lá parado na renda fixa está procurando novos investimentos. E assim, quando nós temos grandes investidores institucionais, e aí nós falamos de, digamos, só para dar alguns exemplos, Fundo Soberano de Singapura, Fundo Soberano da Noruega, Fundo de Previdência dos Professores de Ontário, Fundo de Previdência dos Funcionários Públicos de Quebec, e por aí vai. Esses fundos soberanos, esses fundos previdenciários gigantescos que gerem trilhões de dólares, têm em sua carteira uma miríade de investimentos, com os mais diversos perfis. E dentre esses perfis, eles procuram renda fixa. E essa renda fixa tem que apresentar uma rentabilidade muito próxima à taxa livre de risco, mas que ao mesmo tempo permita o atingimento da meta atuarial. Eles têm uma meta nos fundos previdenciários e nos fundos soberanos também. Eles precisam que a carteira toda gere, no mínimo, um percentual de rentabilidade que faça aquela roda continuar girando e fazer valer a pena existir aquele fundo. Quando as de juros mundiais estão em queda vertiginosa, como nós vemos hoje, a taxa Selic brasileira não é uma exclusividade. Isso está acontecendo no México, no Chile, no Peru, na Colômbia, na Rússia, na África do Sul. A África do Sul talvez esteja com a taxa de juros um pouco maior e deve estar em torno de 4%. Esses investidores institucionais começam a procurar investimentos muito próximos da renda fixa, que tenham perfis de comportamento muito próximos da renda. E quais são esses investimentos? Em geral, são dívida privada através de debêntures. Nós temos visto o mercado de debêntures, principalmente em setores regulados, hoje florescendo e com uma produção incrível de dívida. E essa dívida é o que viabiliza projetos de infraestrutura pesada. Essa dívida permite que, imaginando um investimento de 100 milhões de dinheiros, um determinado concessionário ou um controlador de uma concessionária tenha em caixa 20 milhões e ele precisa de mais 80 milhões. Como que isso funcionava anteriormente? Até pouco tempo atrás. Ele ia atrás do BNDES e pegava um financiamento de 80 milhões de dinheiros atrelado à TLP ou à TJLP, que era fortemente influenciada pela Selic. Esse era um procedimento que apresentava um gargalo muito grande, porque tudo passava pelo BNDES e dependia do BNDES. O BNDES tinha, como até hoje, limitações. Ele não pode financiar indefinidamente, ele não imprime dinheiro. O BNDES não é uma torneira interminável de dinheiro. Hoje, como a coisa funciona? O BNDES, sim, continua fornecendo dívida, mas nós temos um novo mercado gigantesco de dívida privada, em que esses empresários conseguem emitir a dívida, emitir as suas debêntures, vinculadas ao CDI mais 4% ao ano, CDI mais 13,5%, e mais 2,5%, nós observamos, há 1 ou 2 semanas atrás, uma emissão de 2 bilhões de reais, veja só, da Avan. Avan é varejo, não é regulado, não tem e-commerce. É uma empresa que eu, por exemplo, não vejo como uma empresa moderna, uma empresa segura, mas ela conseguiu botar 2 bilhões e meio de debêntures que foram encarteiradas pelo Itaú. Se a gente entra no site da Ambima e olha o que está sendo emitido de debêntures na área de transmissão de energia, na área de ferrovias, a Rumo agora acabou de fazer uma emissão gigantesca e a Rumo ainda por cima fará uma emissão de ações, ou seja, fará um follow-on, praticamente um IPO, só não seria um IPO porque eles já são uma empresa de capital aberto, para tentar levar os bilhões, eu não me lembro se são 2 ou 5 bilhões. Ou seja, nós temos muito dinheiro entrando na economia real. Em vez desse dinheiro financiar dívida pública com Selic a 8%, 9%, esse dinheiro foi desentocado. Esse dinheiro estava lá, tranquilinho, e agora ele vai tranquilinho para o setor privado. Dito isso, estamos trabalhando neste momento nos projetos de concessão das rodovias da EGR,
e dentro desse pacote entra esse conjunto de rodovias da Serra que acabou não sendo transferido para a EGR. Por que não foi transferido para a EGR? Porque talvez a experiência da região de Caxias com o programa de concessões rodoviárias tenha sido a mais amarga de todas. Nós termos uma praça de pedágio entre Caxias e Farroupilha do Sul foi uma experiência muito ruim, foi uma experiência que talvez tenha decorrido de uma falta de maturidade setorial, de um erro de avaliação na estruturação, ou simplesmente era a única solução disponível à época dentro do formato de concessões que havia sido desenhado, que era o formato dos polos. O que eram basicamente os polos? Era termos rodovias que são carro-chefe e rodovias acessórias ou satélites. Esse modelo gerou muita polêmica, por ele ter ferramenta de financiamento altamente discutível, que é o chamado subsídio cruzado. O subsídio cruzado foi demonizado, houve uma CPI na Assembleia Legislativa, e o subsídio cruzado hoje é quase um palavrão no meio de concessões rodoviárias, ao menos no Rio Grande do Sul. É importante que o subsídio cruzado é uma ferramenta que existe, é uma ferramenta importante em áreas como saneamento e mesmo em rodovias, e é utilizado em diversos países. Dito isso, a nossa lei de concessões rodoviárias do Estado do Rio Grande do Sul, que foi publicada em 2016, diz que deve ser evitado o subsídio cruzado. Não proíbe, mas fala expressamente em evitarmos subsídio cruzado. Eu conheço bem o tema porque eu estava lá, dentro da Assembleia, desde a apresentação do projeto de lei até a sua aprovação. Na época eu trabalhava no governo Sartori, eu era agente setorial da Secretaria de Planejamento e era integrante da unidade de concessões. Então, eu leio o que aconteceu. E quando se determinou a inclusão daquele dispositivo evitando o subsídio cruzado, isso era a senha. Não faremos mais polos. Bom, isso apresenta desafios importantes para os projetos. Isso apresenta desafios muito relevantes que se traduzem no que poderíamos dizer que quem usa paga. Ou seja, não há rodovia sendo sustentada por outras. Ou não há outras rodovias sendo sustentada por uma. E aí nós olhamos esse polo da região de Caxias do Sul e nós vemos que nós temos aquele triângulo que inclui Bento Gonçalves, Caxias, Carlos Barbosa, que é um triângulo conurbado, e nós temos uma rodovia que aí sim é rural, aí sim é uma rodovia de deslocamento mais longo, que é a 122. Dito isso, agora nós estamos trabalhando ainda na parte de engenharia e de níveis de serviço. Nós terminamos a parte de cadastro da rodovia, tá? Fizemos as primeiras contagens que serão depois revalidadas. As contagens foram feitas muito com base nos números que a EGR tem, que são números históricos, e com contagens presenciais que deverão ser revalidadas, porque agora nós temos um recorte da realidade, talvez de certa forma viciado por conta do distanciamento social. Todos os números que nós temos acompanhado, não só da EGR, mas principalmente da ABCR, que é a Associação Brasileira de Concessionárias de Rodovias, indicam que o transporte de veículos de carga está em níveis normais. O transporte de veículos de carga hoje, inclusive, anualizado, neste momento, está acima de 2019. O que há, sim, é um impacto muito grande em veículos, em torno, atualmente, de 20%. O que, de certa forma, colocou muito bem aqui, o distanciamento social. Então, esse distanciamento social se reflete claramente nos veículos leves, o home office. Eu vejo que vários dos senhores estão em casa, então são pessoas que talvez morem em Caxias, trabalhem em Farroupilha, moram em Farroupilha, trabalhem em Caxias, trabalhem em Bento, em Carlos Barbosa, ao invés de se deslocarem de carro, estão em casa. Bom, temos agora um desafio muito importante, que é definirmos, e isso eu acho que agora é talvez um bom momento para a gente começar essa discussão, como que nós vamos fazer para custear este sistema rodoviário ali em cima, essa parte superior da 122. E aí nós falamos do nosso triângulo. Nós temos acima, perdão, gente, a continuidade da 122
depois de Caxias do Sul, já bem conhecido, já tem uma praça de pedágio. Aquela praça de pedágio talvez faça sentido modificar o local, ainda está estudando isso, levar ela para o Vale do Rio das Antas, né, para que nós tenhamos uma diminuição das rotas de fuga, para que nós tenhamos, talvez, uma captação mais real desse deslocamento. Hoje ela está num ponto em que nós sabemos que existe uma rota de fuga considerável, mas isso ainda é um tema a ser analisado econômico, porque a transferência de uma praça de pedágio também custa muito dinheiro. Então, temos que entender se construir uma praça de pedágio que evite rotas de fuga isso é financeiramente interessante ou não. Dando um exemplo para os senhores, uma praça de pedágio se estima, fazendo números mágicos, né, números grandes, redondos, que cada cabine custe em torno de R$1,5 milhão de reais. Entre a abertura do asfalto, né, desapropriação, temos que desapropriar, porque, afinal de contas, a rodovia tem uma faixa de domínio limitada, 50 a 70 metros. Para fazer uma praça de pedágio, a largura vai para 200 metros. Temos que desapropriar, temos que terraplanar, temos que asfaltar, temos que iluminar, temos que construir a praça de pedágio, temos que fazer os cofres com boca de lobo. A praça de pedágio, hoje em dia, existem normas que exigem que, a partir de um determinado número de cabines, não se transite a pé, tenha que transitar por cima ou por baixo. Então, os senhores entendem? Custa dinheiro a transferência de uma praça de pedágio. Então, tudo isso deverá ser analisado. Mas a nossa preocupação, que eu acho que é o que o MOB Caxias e toda a região de Caxias mais se preocupa, e aí? Praça de pedágio entre Caxias e Farroupilha do Sul? De minha parte, no que depender de mim, não. Tá? O que nós podemos fazer, então? O que nós podemos fazer, então? Primeiro, é termos uma praça de pedágio na 122, na subida da serra, que acabe por um mecanismo de subsídio cruzado sustentando essas rodovias mais acima. Ou, então, começarmos a discutir ferramentas um pouco mais modernas e um pouco menos rosas de captura do movimento que acontece nas rodovias mais localizadas. Existe um conselheiro da Gergs, esse conselheiro, acabou o mandato dele agora, o Dalen, que vem conversando bastante comigo sobre mecanismos de free flow, né, mecanismos de cobrança sem praça de pedágio, que consiga registrar os passantes. Isso depende um pouco da regulamentação do SINIAV, que é o Sistema Nacional de Monitoramento Veicular, isso depende de outras variáveis, mas às vezes depende também de soluções mais simples e soluções mais caseiras. O fato é que, a partir de agora, assim, primeiro nós estamos fazendo a parte de engenharia, né? Cadastro de rodovia, análise de geometria, de níveis de serviço, entender onde que as rodovias estão mais estranguladas. Primeiro, então, a gente sempre trabalha na parte essa é a ordem dos fatos. Primeiro é o escopo de trabalho e depois é o como nós vamos resolver. A gente está quase passando para o como. O como deve ser entre outubro e novembro que nós começamos a trabalhar. E aí é importante que os senhores comecem a meditar sobre o tema e comecem a debater. Nós não temos ainda nada definido. Então, estamos trabalhando com um quadro em branco. Nós estamos com um quadro em branco e todas as sugestões são bem-vindas. Agora é a hora do brainstorming, agora é a hora de nós pensarmos. A Cíntia parece que vem se agregar de uma forma muito produtiva, porque, afinal de contas, ela narra uma trajetória em relação à RIS, Via Sul, muito importante. E quando uma economista diz que está quase virando uma engenharia rodoviária, é isso que nós precisamos. São as pessoas que entendam que o pé, ele é totalmente interligado. Isso é uma teia e é onde a gente puxa o fio para um lado, se move ao mesmo tempo. Então, onde a gente tem a solução de financiabilidade, né, a solução das praças de pedágio para um lado, isso tem repercussões nas obras, e isso tem repercussões jurídicas, inclusive frente à nossa legislação, seja a legislação local do Estado, seja a própria legislação federal. Então, nós temos que entender essa inter-relação e essa interconexão. Eu já vi que o Petri pediu a palavra também, e eu vou deixar os senhores falar, porque a Cintia ainda não me conhece muito bem, mas mais já me conhecem. A Mônica, o Petri,
se eu começo a falar, eu não paro. Então, vamos que vá um pouquinho o microfone em silêncio. Ele até parece economista falando. Ok, Petri, então, o Petri pediu a palavra, óbvio que assim, a nossa expectativa era de uma fala na sequência, então, da professora Cíntia. A gente abre especialmente ao Petri e depois a gente seguiria com a Cíntia, se tu permitires, Bruno. E aí, depois, então, sim, a gente faria um debate mais profundo com todos podendo os questionamentos, seja para você, seja para a Cíntia. Petri, contigo, então. Bom dia a todos, bom dia ao secretário Bruno. Eu sempre digo, e toda vez que nós estivemos reunidos com o secretário, é uma aula, né, de infraestrutura, de conhecimento, de fundamentos técnicos, né, que enriquece muito a nossa formação no que diz respeito à busca da solução para os problemas da economia, né, e o engrandecimento da nossa região da Serra e, por consequência, né, secretário, o estado do Rio Grande do Sul, né? Então, é fundamental, né, essa reunião que está sendo colocada hoje, e eu diria até também da senhora Cíntia, aí, pela experiência que ela vai nos trazer aí, no que diz respeito às discussões que tivemos na região do Vale do Taquari, quando foi feito ali todas aquelas audiências públicas e que culminou na concessão da 386 e também num valor acessível do pedágio, pelo menos é isso que nós temos essa informação. Então, para nós é fundamental essa colocação, a discussão que nós estamos fazendo hoje aqui, que apesar de nós termos assim o conceito da busca da solução dos nossos problemas, né, mas são regionais, nós temos que trabalhar isso aí de uma forma conjuntural, secretário, para que nós buscamos, claro, ali o aspecto federal e as nossas rodovias aqui são estaduais, mas, consequentemente, os fundamentos, as bases, praticamente devem ser as mesmas, né? E é nesse sentido que a gente quer colocar as informações todas, e eu falo aqui em nome da SIC-Serra, em nome do nosso presidente Edson, que está licenciado, e do Marcelo, que é o atual presidente. Nós tivemos alguma vez conversando com o secretário Bruno a respeito dessa questão, e a presidente Mônica também já esteve presente, algumas delas, da importância do desenvolvimento da região da Serra como um todo, econômico e social. A importância que essa região traz ao Rio Grande do Sul é fundamental. É aqui que gera grande parte da economia, de empregos, né, os desafios que são enfrentados, né. Essa é a nossa grande preocupação no que diz respeito a essa questão e as discussões que travamos na SIC-Serra nesse sentido, e temos a acolhida do governo do estado, especialmente do secretário Bruno e também do secretário Costela, né? E tem, assim, nos assistido, e eu agradeço muito isso aí em nome da SIC-Serra. Mas a proposta que nós colocamos na oportunidade, isso é importante que se diga, né? Nós temos que trabalhar e pensar na questão do anel rodoviário da Serra Gaúcha, né? Que envolve a 122, que envolve a 453, que envolve a 446, porque ali nós vamos realmente estabelecer as questões do impacto do desenvolvimento regional. Ele passa por essa região. Então, a discussão ela tem que se trabalhar dentro desse conjunto de rodovias, não é? Porque ela contempla toda a região, não é? Que trabalha, que produz e necessita de boas estradas e canais de escoamento das produções que hoje, da forma que está, né, é simplesmente o custo do transporte, que impacta muito forte na economia, é bastante grande, né? E isso é competitividade que nós não podemos perder, que o Estado também não pode perder em razão dessas questões todas aí. E atrativos também para novos investimentos, eu diria, né? Então, eu vejo que a análise conjuntural dessas três rodovias aí é fundamental, como eu disse, né, para a economia e o desenvolvimento regional, como também para nós decidirmos a localização da praça de pedágio, não é? Porque, na verdade, é uma discussão bastante importante e complexa, até eu diria, como disse os secretários, atacarmos as rotas de fogo o máximo possível e buscar, pela experiência do Vale do Taquari, a melhor solução das tarifas que nós temos que apresentar à sociedade, até pelo exemplo que nós temos aí, muito bem colocado antes, concessão e pedágio são coisas distintas, né? Mas, assim, a experiência que nós temos é a tarifa que tínhamos aí na 122, no passado, que verdadeiramente era um assalto, né? E que nós não compreendíamos a situação, e o trabalho feito pela região, no sentido de que nós
concluíssemos, assim, aquele projeto, né, aquele contrato. Demorou anos, mas realmente foi, né, levado a cabo. Então, assim, preliminarmente, eu só gostaria de colocar, para não ser muito longo na minha fala, essa questão toda, né, para que todos nós aí, cada um dentro da sua esfera de atribuições, de competência, né, de planejamento, que todos que estão aqui são pessoas que conhecem e se dedicam a essa busca das soluções, trabalhassem no conjunto dessas informações para que a gente pudesse ter êxito final nessas nossas questões, né? Obrigado pela sua atenção. Ok, Bruno, não sei se tu queres fazer um contraponto rapidinho ali. Não, eu acho que tu queres colocar o cronograma da 122, do processo? Cronograma. Não, vamos lá, gente. Tá, a gente tem hoje o cronograma previamente no projeto plenamente em dia. Tá? Nós temos só um gargalo, que é a revalidação das contagens de trânsito. Então, dito isso, nós estamos trabalhando até com um pouco de folga em relação ao cronograma originalmente previsto. Então, nosso cronograma, nós deveríamos ter alguns relatórios, principalmente de níveis de serviço, terminando em fins de setembro. Nós já tivemos ontem uma reunião preliminar e provavelmente primeira semana de setembro está pronto. Então, o projeto hoje, neste momento, olhando o cronograma original, nós estamos à frente do cronograma. Por incrível que pareça, às vezes esse tipo de coisa acontece. Nós temos lá na frente etapas, já em 2021, que são etapas que realmente são bem desafiadoras, que é a aprovação do projeto em Tribunal de Contas e a GERGS, e eu digo que é especialmente desafiadora a experiência que nós tivemos agora com a 287. Nós enviamos em maio, 25 de maio, os documentos da 287 para os órgãos de controle e tivemos o retorno agora faz uma semana. Então, julho, agosto, 3 meses de análise. Então, assim, essa é uma etapa que nós esperamos que haja uma curva de aprendizado, de parte a parte, nossa e dos órgãos de controle, que a gente consiga construir um diálogo que seja um pouco mais ágil na próxima geração de projetos. O Petri falou um detalhe sobre assim, a NTT e RIS e região do Vale do Taquari. Bom, é importante que todos os senhores entendam que nós sempre buscamos que os nossos projetos sejam o mais parecido possível com os projetos da NTT em termos regulatórios. Agora vem uma nova geração de projetos da NTT, a BR-153, BR-163. Elas estão no forno, eu já conheço bem as características desses projetos, e ele é de sofisticação nos mecanismos financeiros de gestão de risco cambial e risco de demanda, que nós ainda vamos avaliar. Tá? Uma das coisas que é uma premissa que eu gosto de trabalhar, eu acho que isso é um pouco do gauchismo, né? Um pouco da nossa questão do gaúcho, eu gosto de trabalhar com coisas que já estão testadas e funcionando. Acho muito importante a inovação, acho que a inovação é fundamental, mas nós temos que, ainda mais num mercado em que nós estamos recomeçando a nossa trajetória, nós estamos recomeçando o nosso trabalho enquanto Estado na área de concessões, nós não entrarmos em caminhos muito escuros ou muito turbulentos. Então, a NTT tem de contratos recém-assinados a RIS e a BR-101 Sul de Santa Catarina. Nosso projeto da 287 está muito parecido, muito parecido, tem os mecanismos de reequilíbrio muito semelhantes. Agora, essa nova geração, 153 e 163, ainda não passou, eu ainda não li os relatórios do Tribunal de Contas da União, e eu ainda não vi o resultado dessas inovações, desses mecanismos de colchão de liquidez, de combinação de maior desconto com menor outorga, maior desconto com maior outorga. Existem umas ferramentas novas que o IFC, que é a International Finance Corporation, elaborou para esses projetos, e esses mecanismos, e é importante todo mundo entender, quando se contrata o IFC para fazer um projeto, está se querendo um projeto com inovações. Quando se contrata o BNDES, está se querendo projetos sustentáveis. Então, os estruturadores têm perfis, é como comprar um carro, né? Quem quer comprar um Audi
quer comprar um carro com inovação, quem quer comprar uma Mercedes, quer um carro que dure para toda a vida. Então, é mais ou menos essa a analogia. A gente vai pelo modelo Toyota e não pelo modelo Audi, né? A gente vai por aquele que seja robusto, que seja seguro, que não vai nos dar problema, que não vai ter um custo depois de manutenção muito alto, um custo de transação muito alto. A gente acha que menos é mais, trata de riscos regulatórios. Então, nós temos, em termos de cronograma, o encerramento da parte de engenharia e a parte econômica, agora por novembro, que vai até janeiro, fevereiro, e em fevereiro a gente entra na parte jurídica e lá por março, abril, o modelo está pronto. E aí vai para órgãos de controle. E aí órgãos de controle, maio, junho, julho, potencial licitação em agosto. Estamos falando de licitação provavelmente em um ano a contar daqui. Podemos antecipar? É provável? Não sei. É possível? É possível que se adiante 2 meses, é possível que atrase 2 meses, mas o cenário é esse, em torno de 1 ano para chegarmos à licitação. Então, há muito tempo ainda para que nós tenhamos uma atuação em termos de plasticidade do projeto. A plasticidade do projeto significa nós fazermos mudanças, nós fazermos decisões. A gente olhando assim, nós temos uma praça só na 122, lá embaixo, perto de São Vedelino, ou nós temos depois nós temos uma praça menor ali, cobrando menos, e aí fazermos 2 praças cobrando menos também, uma na própria 122, já na subida para Farroupilha, e a outra na 446, em direção a Carlos Barbosa, para fazer com que cada comunidade tenha o seu custo dividido. Porque o que pode acontecer, se nós temos uma praça só, daqui a pouco entra uma rota de colisão política entre as comunidades da região. Dizendo o seguinte, olha, 80% do trânsito vai para Carlos Barbosa, vai na direção de Farroupilha e Caxias e está pagando a rodovia de Carlos Barbosa, que é só 20% do trânsito, ou vice-versa. Vocês entendem? É algo que é muito importante num processo de concessão, e aqui pode parecer um pouco até que não faça muito sentido o que eu estou dizendo, mas vamos lá. A gente tem que ter o pertencimento. Tá? A pessoa tem que entender que aquilo que ele está pagando está voltando para a comunidade dele. Porque se isso não fica bem claro, acontece o que aconteceu lá atrás. Eu vi que o Rogério precisa fazer uma manifestação agora também. Vou deixar à vontade. Vamos dar 30 segundos para depois a nossa palestrante poder colocar as aprendizagens. Com certeza, associados à fala do secretário Bruno serão muito interessantes para a região. Rogério, teus 30 segundos. Obrigado, presidente Mônica. Bem breve mesmo, viu? Primeiro dizer que estou muito feliz, contente de estar participando, e principalmente pela essa última fala do nosso secretário Bruno. Bruno, aqui na texto, mais uma vez, tua explanação, o teu conhecimento técnico e a forma como tu passas as informações. Eu tinha dúvidas que não tenho mais, tu acabou respondendo agora há pouco tempo, mas eu deixo aqui, então, somente uma manifestação, vindo muito de encontro ao que o presidente Petri colocou, né, de nós olharmos realmente esse anel, esse triângulo, como tu mesmo define, secretário, da 122, 453 e 446, e fiquei contente sim, porque eu ia te perguntar justamente isso. Uma vez o processo da 122 estando mais apurado, mais avançado, e eu lembro de uma última reunião que eu pude participar junto com o presidente Petri, com a presidente Mônica, a presidente Edson Morello e o Elton Gialdi, que passou pela nossa presidência da SIC de Bento, nós falávamos de poder realmente no projeto da 122 contemplar e entender tecnicamente e economicamente essas melhorias da 453 dos trechos de São Vedelino a Carlos Barbosa e de Bento Gonçalves a Farroupilha pela outra rodovia. Então eu fico muito contente e satisfeito, Bruno, entendendo que sim, isso sim está sendo visto, está sendo olhado e contemplado. E vejo também que essa ideia que tu colocas aí, que pode ser um pouco, talvez, de não aceitação, não entendimento, ela é completamente concebível. Sim, a comunidade que está doando, ou pagando o seu pedágio, ela quer ter o retorno para a sua região. Então, eu vejo que, inclusive, já existe uma balança de prioridades e importâncias nesse sentido. Por favor, só me confirma se isso tudo que estou lhe falando é o que converge com a realidade, porque se for isso, Bruno, eu fico muito satisfeito e vejo que estamos em muito boas mãos do presidente Mônica. Parabéns pelo trabalho e conta conosco sempre, tá?
Tá bom, Rogério, obrigada. Obrigada, secretário Bruno, por hora, mas nos acompanhe, por gentileza, que possivelmente a fala da Cíntia converge para muitas coisas que você colocou. Então, agora, dona Cíntia, contigo, né, as suas aprendizagens na 386, por favor. Mônica, obrigada. Eu vou tentar ser mais breve possível, né? E aí, Bruno, antes de você conseguir retornar à reunião, eu justamente falava dos traumas gaúchos, tá? Porque eu brincava que Brasília brinca com a gente, porque a gente fala de pedágio e não fala de concessão, por causa dos nossos traumas gaúchos, né? E justamente da concessão lá da década de 90, e me lembro do meu pai dizendo assim, mas, mana, o juro era muito alto, então eu tenho compreensão, e era nesse sentido, a nossa fala convergiu, inclusive, nisso, sem nós termos falado antes e termos nos ouvido, tá? Bom, eu comentava lá que em janeiro de 2017 nos apresentou um projeto e para cumprir lei haveriam 2 audiências públicas. E aí vem já uma fala nossa que o Bruno, é importante que o Bruno nos ouça, de dizer assim, não é suficiente 1, 2, e isso, assim, a lei tem que ser cumprida em termos de audiência pública, mas tem muito mais que isso, que é a necessidade social de um debate profícuo, maduro, em se tratando de concessão, que vai para além de 1 ou 2 audiências, ou sabe-se lá o quê. Nós chegamos a ouvir da NTT, ou quem representava naquele momento, a gente está fazendo audiência só para cumprir a lei. E isso talvez foi um dos motivos que nos fez brigar muito mais, porque tivesse essa pessoa não nos dito isso da forma que nos disse. Fato é de que esse debate foi levado para mais 6 audiências públicas e para um grupo de trabalho que nunca antes existiu na história da NTT, um grupo de trabalho onde estava o Estado do Rio Grande do Sul, a agência EPL naquele momento, Ministério dos Transportes e as nossas regiões. E obviamente, as federações mais interessadas no tema, né? Nessas condições, este grupo de trabalho foi filtrando e discutindo o projeto ponto a ponto. O projeto que nos foi apresentado, o primeiro projeto, e o Bruno deve ter tido contato com o primeiro projeto e com o último, ele era muito ruim. Ele previa obras só na segunda metade da concessão. Ele não previa várias coisas. E a partir dali nós conseguimos debater. A audiência pública que aconteceu aqui no Vale do Taquari foi a maior audiência pública da história da NTT, Foram mais de 1.000 pessoas se pronunciando. Só que o que nós fazíamos, e esse é um outro aprendizado, nós, antes de ir para qualquer debate, os representantes, nós conversávamos nos grupos. Nós fazíamos reuniões do conselho, onde estava todo mundo lá, consensava, brigava lá, e na audiência a gente estava junto. Porque óbvio que não há consenso sobre todos os aspectos. A gente não conseguiu tudo que queria, mas conseguimos boa parte. E o projeto que veio até nós e o projeto que terminou é muito diferente. Por quê? Porque esse é o trabalho de representar, e nós aqui que representamos a sociedade, nós temos que fazer esse esforço, levar para os nossos grupos, discutir lá e trazer para esse processo. E sempre nos cercar de pessoas que têm conhecimento, porque é um pouco do que Bruno falava e do que eu falava no final da minha fala anterior, porque senão a gente não consegue fazer um debate a contento, se a gente não tem quem nos ajude nesse processo e que tenha conhecimento técnico, porque não dá para fazer uma leitura de um projeto como esse superficial, não dá para fazer um debate de um projeto como esse superficial. Isso tem que ser uma leitura profunda, com conhecimento, que vai ao detalhe da coisa, de discutir o acostamento, o quanto vai na pista de massa asfáltica, qual é o tipo de obra de arte que tem que ser feita, como o projeto vai se pagar, quais são as obras iniciais que devem ser feitas. A questão tecnológica que Bruno coloca, aqui na região foi muito debatida, e muitos defendendo assim, mas existe tecnologia, o mundo faz. Sim, existe tecnologia, mas o mundo faz. Mas a nossa legislação tem dificuldade com isso. As nossas rodovias não são classe 0 e classe 1 tem muitas entradas. Os testes que foram feitos, principalmente em São Paulo, mostram que quem paga a conta lá no final são poucos daqueles que circulam na rodovia. Tem uma curva de aprendizagem que talvez a gente tenha que instalar parte das tecnologias, e não o total nesse momento. Que a gente tem que olhar para aquilo que eu dizia lá no início, que é a realidade nesse contexto. Fato é de que a gente conseguiu algumas vitórias
durante toda a discussão da concessão da rodovia da Integração do Sul, que não havia precedente na história brasileira, tá? E aí eu estou falando, sim, de ter muito mais audiência com participação, e esse é um problema que Bruno falava antes, e eu também já citei, do processo de participação no Brasil. O Rio Grande do Sul tem isso muito claro, né, gente? A gente faz isso muito melhor que outros estados. Mas em outros estados as coisas acontecem e pouco a sociedade se dá conta, só quando o projeto está pronto, e aí ele não atende às necessidades da sociedade. De conseguir que o governo federal abrisse para nós, com uma discussão mais técnica, de um grupo de trabalho. Então, a gente foi muitas vezes a Brasília, eles vieram muitas vezes a Porto Alegre, a gente fez esse movimento durante muito tempo. Nós, enquanto sociedade, acessamos o Ministério Público Federal 2 vezes para justamente dizer das nossas posições, porque lá no final eles também olharam esse projeto, levando em conta, inclusive, aquilo que nós trouxemos a eles. Tudo isso faz com que o projeto seja diferente, né? De nós conhecermos a contagem de veículos, de nós conhecermos e entendermos que, bom, esta concessão ela tinha uma tarifa diferenciada por praça de pedágio, ela passou a ter uma tarifa única, que se nós fôssemos fazer só uma concessão da 386, essa concessão não ficaria de pé, ela se tornaria muito cara. A gente tentou e modelou de Carazinho para cima até Erechim, não se viabilizava. Tudo isso fez parte desse debate, que foi um debate com participação social, com participação técnica, tá? E um olhar assim, tá bom, como é que a gente consensua para cá? Como é que a gente trabalha esse tema? O que é necessário e o que não é? Mas houve uma abertura para esse processo de participação, para além da audiência pública, que a gente conseguiu e a gente construiu, enquanto sociedade, que fez, assim, no final, quem pegou o projeto foi a EPL e a NTT e remodelaram o projeto. E eu brincava muito com eles, né? E quando nós estávamos em Brasília, eu não volto para o Vale do Taquari com o que vocês estão propondo, não dá, gente. Não dá. E aí a gente ia para mais uma rodada. Levou um tempo um pouquinho maior? Levou, mas eu não tenho dúvida que esse tempo um pouquinho maior fez toda a diferença na concessão. E aí, Petri, a concessão que começa lá com 15 centavos o quilômetro, tá? Com parte das obras não existiam, com obras começando só a partir do 8º ano de concessão, passaram na vitória da concessionária, a que ganhou, passaram a 6 centavos o quilômetro, agora com os reajustes é 7, tá? 6 centavos o quilômetro, com obras iniciais, com obras que começam de duplicação a partir do ano que vem, tá? Com outra condição. Nós fizemos um movimento de identificação com todos os lindeiros, tá? Das necessidades, desde acesso, a passarela, tudo que precisava estar ali. E nós sempre levamos isso em conjunto, enquanto grupo, enquanto representantes de um grupo todo, para dar esta unicidade. Vamos brigar entre a gente e vamos brigar junto lá na frente, porque isso dava corpo para o nosso trabalho. E só assim a gente conseguiu muito dessas coisas. No entanto, e eu vou encerrar aqui, porque daí depois a gente discute pormenores, eu acho que o tempo do debate das falas de cada um é importante. O projeto, ok, teve um vencedor. E para nós foi ótimo o resultado que teve, tá? Mesmo assim, nós nos mantemos ativos. Então, foi montado o grupo de trabalho, que faz parte desse processo, tá? Esse grupo de trabalho, nós estamos ativos a todo momento. Nós, aqui na região, criamos um grupo de WhatsApp das comunicações semanais de obras na rodovia. Nós temos 500 pessoas inscritas. Nós fizemos agora, dias atrás, uma reunião da concessionária com lindeiros, porque ela começou a fotografar áreas que é para além do trecho da rodovia para fazer as obras de arte, e a sociedade começa a ficar assustada. Além disso, eles mandaram um documento sobre a questão dos acessos, etc. e tal, de adequação de acesso, e as pessoas também ficaram assustadas. Nós trouxemos isso para o debate. Nós criamos um formulário de monitoramento da percepção social da rodovia e estamos levando isso à concessionária. Para os senhores e para as senhoras terem ideia, faz um mês que nós abrimos isso, tem mais de 130 colaborações, muito boas, tá? As pessoas têm uma percepção muito realista do que melhorou,
do que não está bom ainda, do que tem que melhorar, de como tem que ser esse processo, e esse é o nosso trabalho enquanto entidades. Ele começa agora e ele termina daqui 30 e poucos anos, quando a concessão acabar. Nós temos que estar atentos e fiscalizadores o tempo todo, porque uma coisa é o que a gente acerta agora no edital, outra coisa é cumprimento de contrato, e o nosso papel é fiscalizar muito o cumprimento de contrato. E isso só é possível se a gente se aprofundar, se a gente tiver apoio para se aprofundar, se a gente tiver uma unicidade regional, se a gente trabalhar como um grupo o tempo todo, tá? Trazendo para os nossos e discutindo internamente e levando para quem faz a mediação conosco. Porque só assim a gente conseguiu um resultado muito melhor do que aquilo que era nos proposto no início. Só assim a gente conseguiu que todos, ao longo da rodovia, tivessem um atendimento. No nosso caso, aqui no Vale do Taquari, as obras todas, tá? A gente não conseguiu tudo que a gente queria, mas as obras todas dão conta do atendimento das necessidades, não só dos lindeiros, mas quem circula na rodovia. A diluição em mais praças de pedágio tornaram isso, para quem paga o trecho menor, mais barato. E eu dizia, Bruno, lá no início da minha fala, individualmente ninguém quer pagar, porque já paga imposto por dentro, mas vamos ter que ser realistas. Então, nós temos que construir o melhor projeto para a sociedade. E isso faz com que a gente participe desde o início, a todo momento, e Bruno me permita, e incomode muito o Bruno, tá? Incomode muito a equipe dele, para que a gente traga um resultado melhor para a sociedade, porque é possível. Para vocês terem uma ideia hoje, e aí, Bruno, a discussão da 129 e 130 aqui, que são as RS concedidas para a EGR, é isso? Os pedágios aqui no Vale do Taquari das RS, tá? Que aí nós temos em Boa Vista, que vai para a Serra, Encantado e Cruzeiro, a tarifa quilométrica dos nossos pedágios aqui, a circulação de veículos é outra, tá? Mas a tarifa quilométrica é 30 centavos. A tarifa quilométrica da 386 hoje é 7 centavos. É óbvio, né, gente, que circula em média, Encantado e Cruzeiro, 6 mil veículos dia. E só na Praça de Paverama da 386 circula 13 mil veículos dia. Só que aqui eu pago 30 e não tenho mais nada de obra. Não tenho obra, tá? Porque não tem capacidade a EGR de fazer isso. Essa é uma discussão tremenda. Então, como se pensa um bloco de concessão, que é um pouco do que Bruno falava antes, integrado. Se a gente fosse pensar só 386, ela não se viabilizaria. Então, como a gente pensa um projeto que é um projeto viável e socialmente justo? Essa é a grande questão e o nosso desafio enquanto sociedade. Representar a maioria, porque não há consenso, a maioria, para um projeto que seja economicamente viável, tá? E socialmente justo. Este é o grande recado e a nossa grande tarefa enquanto região, enquanto representantes das nossas regiões e enquanto Estado. Mônica, sendo muito sucinta, a gente pode entrar em outros detalhes ali na frente, mas acho que vale a pena ouvir a todos. Obrigada, querida. Obrigada, Cíntia, tua exposição foi excelente e a tua capacidade de síntese também, muito obrigado. Eu só gostaria de, antes de passar a palavra aos presentes e com a chegada também do Marcelo Piazza, do presidente Zignani, né, do Rogério, que também nos acompanha agora. Cíntia, só você repetir qual era o valor inicial proposto, quanto ficou, e também você repetir, por gentileza, qual era o período de duplicação e como ficou? Assim, ó, o valor inicial proposto, a tarifa era 0,14 alguma coisa, quase 15 centavos o quilômetro, tá? 15 centavos o quilômetro com um conjunto de obras muito menor. A duplicação começaria no 8º ano de concessão, teria o início das obras, tá? E iria até o 20º ano, não me lembro mais ao certo, 17º, 20º ano, tá? E as obras em si eram muito menores. A empresa que ganhou, que hoje, então, é a ViaSul, a CCR, né, ViaSul, que é a empresa que está aqui conosco, fechou lá no edital, né, no leilão, a 6 centavos o quilômetro, com obras de duplicação que iniciam a partir do ano que vem aqui. Tá? Então, no 3º ano de concessão, a gente começa a ter, e até o 12º ano, que estaria no início das duplicações, a gente vai ter toda a 386, que são 265 quilômetros duplicados, porque tem uma adequação ainda Tabaí-Canoas,
e tem o trecho de duplicação de Lajeado até o entroncamento com Carazinho. Tudo isso vai ser duplicado, além das obras de quartas faixas, etc. e tal, na 101, na Freeway e assim por diante, tá? E outras obras de arte que vão acontecer. Obrigado, Cíntia. Eu vou passar a palavra aos senhores presentes e informar a todos que também nós estamos fazendo, solicitamos aos municípios lindeiros, às rodovias, um relatório, e o Codevarc também está ajudando os municípios lá no Vale do Caí, apontando quais são as demandas percebidas, né, pelas prefeituras e pelas SICs, para depois encaminharmos, então, juntos, todas as entidades fazem um encaminhamento ao secretário Bruno. Eu não sei se já, deixa eu ver se temos inscrições já, vocês podem se inscrevendo no chat ou abrindo o microfone e falando. Okay. Mônica. Sim. Ok, Rogério. Obrigado, né? Bom dia a todos, a todas. A gente fica, né, imensamente alegre e satisfeito aí. Então, Cíntia, obrigado mais uma vez pela colaboração, esse aprendizado aí, né? E o secretário Bruno, que vejo aqui também, eu estava paralelo aí em outra reunião aqui, mas vi o depoimento do secretário Bruno, e esse polo rodoviário, né, esse empenho aí do Rio Grande do Sul, pode-se dizer, enquanto Estado, né, para que a gente consiga evoluir de forma eficiente. Então, é só uma fala de agradecimento. Eu vejo aí o Mesomo, né, todos os SICs, todas as entidades aí nessa mobilização para que a gente consiga resolver esses problemas de infraestrutura que assolam aí, né, não só a Serra, não só a região das Hortênsias, mas o Estado, secretário Bruno. Então, eu digo aqui, né, em nome de todas as entidades e projetos que a gente está fazendo, a gente fazer uma mobilização pelo Estado, pelo desenvolvimento de todo o nosso Estado de forma unida e de forma organizada. Então, Cíntia, muito obrigado de novo pela parceria, os demais colegas, estamos à disposição aqui. Obrigada, Rogério. Alguém mais se inscreve para a fala? Podem abrir o microfone e se manifestarem. Obrigado aí, obrigado a todos participando agora dessa reunião. Um bom dia, né? Esperamos realmente um bom dia, né? Secretário Bruno, Mônica, principalmente a ti, que está liderando esse processo, esse é muito importante. Dentro do contexto da região das Hortênsias, onde eu estou representando no momento, nós estamos abrindo várias e várias pautas agora no momento, secretário Bruno, tá? De entendimento dessa malha rodoviária que nós temos aqui, tá? Em recente reunião que nós tivemos aqui nas entidades, pautamos vários e vários assuntos nesse sentido, porque o nosso abastecimento de turismo, ele não é só de bons hotéis ou de bons restaurantes. Nós precisamos movimentar esse público todo por essa malha rodoviária, né? E que, por uma particularidade da região, precisamos dessas malhas rodoviárias, além de serem bem recarregadas e em condições de trânsito, também turísticas, né? De uma forma que elas tenham uma aparência, em especial uma situação onde possamos trazer para cá esses turistas para passear, e não só para fazerem um trânsito como se fosse uma obra convencional, tá? Se o senhor nos deixar, gostaríamos brevemente de fazer uma reunião, se tivermos essa sessão, para podermos apresentar esses projetos para o senhor, tá? De forma geral, agradeço a presença de todos e muito obrigado pela participação. Ok. Mesomo, muito obrigada. Depois o Bruno responde e faz o agendamento, possivelmente, de uma reunião exclusiva lá com as Hortênsias, então. Sérgio Moraes, do Codevarc, tens algum apontamento, algum encaminhamento em relação às percepções de Bom Princípio, São Sebastião do Caí, São Vendelino? Feliz também, né? Bom dia, Mônica, bom dia, Cíntia, prazer vê-las, bom dia, o secretário Bruno. É uma satisfação a gente poder participar dessa reunião virtual. Eu iniciaria dizendo assim, eu estou já há bastante tempo envolvido nessa discussão, embora um pouco afastado. Desde o momento em que, lá no governo Colares, a gente começou a discutir a implantação do polo de Portão, o Coréia de Vale do Caí teve uma participação importante, aí, juntamente até com o Coréia de Serra, na discussão,
aprovação dos projetos e na aprovação dos recursos que eram ali recolhidos. E a gente, então, tem algum conhecimento um pouco vasto nisso aí. E a gente, aqui no Vale do Caí, por exemplo, eu, embora more em Porto Alegre e dê assessoria técnica jurídica para os prefeitos do Vale do Caí, mas eu vejo assim que o Vale do Caí hoje está um pouco afastado dessa discussão. Mas a gente tem apresentado a eles que devem se mobilizar, até porque a região, por ser uma região de passagem, né, ela está entre a Grande Porto Alegre e a Serra, ela às vezes deixa de se reunir e de discutir esses assuntos que são importantes. E quando a gente fala do Vale do Caí, Portão é uma praça de pedágio que ela alimenta, e aí o secretário Bruno já mais ou menos mencionou, ela alimenta essa, digamos assim, a RS 122. E eu tenho proposto aos prefeitos e ao Conselho Regional do Vale do Caí para que a gente se mobilize, criem comissões, e essa reunião hoje ela deu uma sacudida aí para que a gente possa, no Vale do Caí, fazer essa mobilização. Com certeza, se os prefeitos, se as lideranças locais não se reunir, não se organizar, com certeza vai passar um rodo por cima deles ali. Com referência ao levantamento, eu tenho cobrado ali dos prefeitos de Bom Princípio, São Sebastião, Portão e tal, tem 2 ou 3 já nos encaminharam, e com certeza a gente vai pautar uma reunião aí, eu vou convidar o secretário Bruno para que a gente possa discutir essa questão mais a miúde, envolvendo esses 20 municípios do Vale do Caí. Agradeço e cumprimento mais uma vez a Cíntia aí, pela brilhante explanação, e certamente vai nos ajudar aí a criar grupos de trabalho com a sua experiência. Muito obrigado a todos. Ok, obrigada, Sérgio. Não sei se o Milton Milan do Bento Mais 20 deseja se manifestar. Sim. O próprio Carlos Ignani também. Milton Milan, que é presidente também da Associação dos Engenheiros de Bento Gonçalves e lidera o programa Bento Mais 20, que na verdade é o MOB Bento, né? Contigo, Milton. Retornou. Corrijo um pouco, fui presidente da IARV há 10 anos atrás, hoje sou presidente da ASCOM. Só uma correção. Associação dos Construtores, filiado do Sinduscom Porto Alegre. E presidente do Bento Mais 20 hoje, onde eu informo a todos que nós estamos montando muitos grupos de trabalho e todas essas conversas que ocorreu agora, nós, Bento Mais 20, somos muito participativos e, inclusive, tudo estará dentro do nosso projeto de pensarmos para o futuro e um futuro que tem que ser desenhado a partir de agora. Então, tudo nos colocamos à disposição e nós queremos ser parceiros de todas as conversas, de todas as tratativas que forem necessárias para que a gente evolua, conforme disse a Cíntia, conforme disse o nosso secretário Bruno, conforme todas as pessoas estão colocando. Então, nós, como entidade Bento Mais 20, estamos engajados em tudo que for necessário aí. Obrigado a todos. Ótimo. Zignani, Marcelo, depois o Petri. Deixa eu só comentar algumas coisinhas aí. Bom dia a todos. Eu tinha entrado no início e depois só agora no final, nós estávamos numa outra live aí, então eu não acompanhei toda a discussão, mas depois, Mônica, tu me passa a questão aí da conversa do Bruno aí, que eu acho que essa é importante. Nós precisamos alinhar com o Milton aí, que agora é o presidente do Bento Mais 20, vamos alinhar Caxias e Bento, e em todas as demandas da nossa serra aí. Temos o projeto de duplicação das nossas rodovias aí, que depois nós temos que dar uma acelerada, porque se nós temos que resolver até a metade do ano que vem, porque depois é muito tempo. E aí eu acho que o Bruno deve ter comentado sobre esse tema, mas temos que correr atrás, como se diz, e buscar a resolução dos nossos problemas aqui, que agora, pós-pandemia, nós temos que resolver a questão das rodovias aí, tá em pé de guerra. Nossa Rota do Sol aí já está, pelo menos a parte inicial aqui dos primeiros 40 quilômetros aí, já está virando uma buraqueira geral aí.
E nós não podemos depreciar totalmente tudo isso, porque depois, para recuperar, é muito difícil. Então, bom dia a todos, obrigado. Depois tu me passa o resumão aí, Mônica, tá? Obrigado. Obrigada. Marcelo Piazza, representando a presidência da SIC Serra, é o presidente em exercício. Bom dia, Mônica. Bom dia, secretária Vanuzzi, a Cíntia, os demais aí que estão participando da reunião. Está me ouvindo, Mônica? Sim, estamos te ouvindo bem. Você que estava lá na reunião com o ministro da Saúde, né? Isso, estava lá junto com o presidente Zignani também. Acabei não pegando a conversa do secretário Vanuzzi, mas a gente tem acompanhado aí todo o processo. E então, nós também, da SIC Serra, a gente sempre trabalhou nessa questão das concessões, né? E a gente sabe que vai ser uma oportunidade ímpar que a gente vai ter agora, né? Da gente ter um real investimento nas rodovias da Serra Gaúcha, na nossa infraestrutura, né? Que agora, nessa concessão, a gente sabe que o Estado não tem condições de fazer os investimentos necessários, duplicações, que nem o Vignani colocou, da Rota do Sol, inclusive. Então, é de fundamental importância esse trabalho que está sendo feito, Mônica, né? Junto aos municípios lindeiros, né? A gente levar todas as demandas. Numa outra reunião, o Zignani não estaria sabendo de um acesso importantíssimo que Antônio Prado, colocando aqui da nossa cidade, precisaria, então já vai ser incluída nessa demanda. Mas a união de todos é o que a gente faz a força e a gente consegue fazer com que nossos objetivos eles consigam ser concretizados o mais rápido possível e da melhor forma possível que atenda às nossas demandas. Isso é muito importante. A gente construir esse trabalho, continuar construindo esse trabalho junto com o secretário Vanuzzi, com todas as entidades, para que realmente na hora que for para a concessão, que for montado o edital e que for para o leilão, que o edital ele atenda às nossas demandas, que os investimentos eles sejam o mais breve possível, nem que, claro, daqui a pouco acarrete uma tarifa um pouquinho maior, mas que é fundamental os investimentos sejam o mais breve possível, porque as estradas elas estão bem deterioradas e a nossa demanda tanto na indústria, né, tanto no turismo, né, que é uma região que é turística, né, e aí tem a questão de Gramado e Canela das Hortênsias também, e as estradas, a infraestrutura também atraem o turismo, fortificam, até porque a gente sabe que nos próximos anos aí o turismo ele vai ser muito voltado regional e um turismo também, né, feito muito automóvel, né? Então, fica aqui o nosso registro, o nosso apoio, né, Mônica? Com certeza, e nós vamos ter que organizar mais reuniões para que a gente consiga fazer uma audiência pública muito eficiente, com muita representatividade, para que as nossas demandas sejam atendidas. E eu volto a ressaltar que agora é o momento, que se nós não soubermos aproveitar este momento de construirmos uma boa licitação, uma boa estrutura de licitação, né, que vai atender às nossas demandas. Então, fica aqui o nosso registro e eu parabenizo a todos que participam aí desta reunião e das outras que a gente tem feito e vamos continuar no trabalho aí com o nosso secretário Vanuzzi. A gente sabe que lá no BNDES as coisas estão andando, né? E tomara que venha o mais breve possível aí para a gente adiantar o quanto antes essa concessão. Obrigado, bom dia a todos. Ok, não sei se a Adriana também quer falar alguma coisa. Adriana? Bom, pessoal, primeiramente é uma satisfação poder participar de um grupo tão seleto e ver que um assunto tão importante quanto a infraestrutura está sendo tratado de uma forma tão séria. Gostaria de nos colocar à disposição o Grupo Interlog no que precisar para ajudar, enfim, e realmente parabenizar a todos, tá? A Cíntia, a Mônica, pela frente desse projeto importante para o desenvolvimento da Serra e do estado do Rio Grande do Sul como um todo.
Olha, foi espetacular a posição de todos, só temos a agradecer mesmo, gente. Muito obrigada. Tá joia. Obrigada, Adriana. Eu acho que antes de passar para o Petri, até que é o conselheiro mor das rodovias da região, tendo em vista as conquistas obtidas, né, no passado, depois passo para a Cíntia e depois também para o Bruno para as manifestações. Eu gostaria de fazer uma fala, agora eu estou pedindo a palavra, não enquanto condutora da reunião, mas enquanto presidente do Cored Serra, no sentido de colocar a todos os que participam aqui, que são todos lideranças atuando em comissões, em grupos, liderando projetos tão importantes para o desenvolvimento regional, numa demonstração de efetiva participação da sociedade. Por sorte, a sociedade acordou, né, nos últimos 5 anos e realmente dedicando muito tempo para os temas de desenvolvimento regional. Eu gostaria de colocar uma fala que a diretoria do Cored nos trouxe há uma semana ou 2, nos cobrando, inclusive, a realização desta atividade de hoje, no sentido de que a região como um todo está trabalhando e discutindo as questões das rodovias. De outro lado, nós temos o secretário Bruno, tão dedicado e por sorte, um profundo conhecedor de todos, de alguma forma, de todo o tripé que envolve um processo de concessão. A fala da Cíntia nos traz uma oportunidades no sentido de uma nova organização regional, a fim de que a gente se prepare para debater com o secretário Bruno tantos detalhes que envolvem um processo de concessão. E eu queria chamar a atenção do nosso grupo regional exatamente nesse sentido, de que por mais que nós estejamos envolvidos no processo, nós estamos, eu acho, num processo muito passivo em relação ao que vem pela frente. Eu falava muito tempo atrás, e talvez eu não tenha conseguido adesão, por eu não ter tido a capacidade de convencer as pessoas de que nós deveríamos já estar estudando todos os documentos que permearam o processo de concessão da BR-386, para a gente se preparar para ajudar melhor o secretário Bruno lá no processo, para a gente poder discutir melhor o processo de modelagem, para a gente poder se preparar para as audiências públicas, porque se o presidente Zignani está dizendo que nós temos que fazer quer dizer, que o governo precisa fazer o processo de concessão de uma forma rápida, porque em 2023 já tem eleições, e o Zignani está cheio de razão, nós devemos sim nos preparar tecnicamente para ajudar o secretário Bruno. Então, a minha fala, antes de passar a palavra aos demais que vão fazendo o encerramento, é ajudarmos o secretário Bruno. Seria essa a minha fala, e agora eu acho que fala o Petri, antes da gente passar para as considerações dos nossos 2 palestrantes. Petri. Colegas, desculpe por mais uma vez falar com vocês todos aí, mas é o reconhecimento pelo trabalho que está sendo realizado aqui, né? Nós temos 2 grandes exemplos, né, de lideranças na Serra Gaúcha que concluiu na solução de problemas de infraestrutura, né? A primeira delas foi o trabalho feito aí da federalização da 470, né? E a construção do trevo da Tela Sul, que é uma solução, assim, ótima, né? Para tudo que nós temos ali. Segundo, a conquista do aeroporto regional de Vila Oliva, né? Então, o que eu quero dizer? Nós temos experiências, né? Nós temos trabalhos, pessoas que se envolveram nisso aí. Eu acredito, então, Mônica, como proposta, de nós criarmos uma comissão pró-concessões, né? Com esse grupo seleto que tem aqui, formalmente, e se o deputado ainda não, né? O secretário Bruno aceitasse presidir daqui a pouco, né? O seu um membro honorário aí para nos auxiliar nesse encaminhamento. Essa é a proposta. Obrigado. Ok. Professora Cíntia, desde já agradecer pela tua enorme contribuição. A gente vai te chamar outras vezes, quando tiver o grupo técnico, para contribuir conosco no sentido técnico, ok? Então, agradecer pela tua participação.
dizer que você não foi questionada agora pelo grupo, mas eu tenho certeza que todo mundo gravou as informações que você colocou, e depois a gente estará disponibilizando esta reunião para quem não pôde participar, já tem solicitações pelo WhatsApp, ok? Mas muito obrigada, e dizer até breve, né, e passar para ti para as considerações. Bom, Mônica e demais, muito obrigada, tá? É um prazer estar com vocês e, assim, conversar sobre esse tema que tanto nós precisamos amadurecer enquanto sociedade. Eu acho que as concessões no Brasil melhoraram e elas estão melhorando, né? Cada novo lote que se pensa, novas concessões, a gente está fazendo um processo melhor. No entanto, enquanto sociedade, a gente tem que carregar aí o entendimento do que é a participação. Tá? E indo ao encontro do que Petri fala agora e do que a gente estava discutindo, criar um grupo que é um grupo regional, um grupo que vai trabalhar internamente todas as demandas para daí sim levar a quem está modelando esse negócio as demandas que são demandas da região a partir da perspectiva social. Tenho clareza que tudo que a gente quis lá no projeto, a gente não conseguiu, mas a gente avançou muito, porque o projeto original era muito ruim, e o projeto final ficou muito bom. Então, é nessas condições que a gente tem que pensar um projeto que a sociedade consiga compreender e esteja disposta realmente a pagar um pedágio por algo que ela vai ver um retorno. Esse é o nosso grande desafio enquanto representação. Contem comigo sempre, é um prazer, e nós temos muitos embates ainda se tratando desse tema aí pela frente, todos nós juntos. Obrigada, e foi um prazer ter estado com vocês mais uma vez. Muito obrigada, Cíntia. Secretário Bruno Vanucci, o nosso secretário das concessões, cujo nome, depois de 10 anos, depois de 20 anos e depois de 30 anos, deverá ser lembrado como a pessoa que se preocupou com a sociedade e que será lembrado como um bom exemplo de concessão. Contigo, Bruno. Legal, Mônica. Obrigado pelas palavras, obrigado pela atenção de todos, pela paciência aí com toda a fala. Eu, assim, não poderia deixar também de fazer agora, assim, a parte de colocar as expectativas nos níveis corretos, né? A situação que a gente teve na 386, assim, é uma situação também muito atípica. A 386 foi brindada com uma situação que é praticamente única, que é ter uma rodovia como a Freeway, sustentando através de um subsídio cruzado. Então, a gente viu o que aconteceu na modificação do projeto, não trabalhava com o subsídio cruzado anteriormente, como tu bem colocasse, cada praça tinha um valor, a tarifa quilométrica não era uniforme ao longo de toda a concessão, e vocês conseguiram fazer com que o porto-alegrense que vai para a praia pague a infraestrutura da região de vocês. Tá? Então, é importante as pessoas saberem que o porto-alegrense que está aqui, como eu, que vem todo fim de semana para a praia, está pagando a 386. Isso é algo que eu não sei como é que conversaria na região da Serra, se o caxiense pagaria de bom grado aquele trecho da 446 que vai para Carlos Barbosa. Então, isso tem que ser consertado, isso são coisas que têm que ser conversadas, né? A gente também tem que as rodovias federais todas têm tarifas de pedágio muito baixas, comparando, inclusive, com as rodovias estaduais de São Paulo, que são as mais movimentadas do país. As rodovias de São Paulo hoje trabalham nível de tarifa quilométrica de 15 centavos por quilômetro para rodovias duplicadas. Tá? Então, existe uma tabela, eles conseguiram, São Paulo, a Artesp, digamos, a natural com a NTT em termos de modelos regulatórios. O modelo regulatório da Artesp é um pouco diferente da NTT. A NTT trabalha com uma regulação mais chamada regulação por contrato, regulação contratual, e a Artesp trabalha um pouco mais na regulação discricionária. É um modelo diferente. Mas a Artesp tem uma tabela referencial hoje de tarifas de pedágio, e eles trabalham em torno de 12 centavos o quilômetro para pista simples e 15 centavos para pista dupla. Eu acho que é isso, tá? Se eu não me engano. Então, a gente não está muito distante, enquanto rodovias estaduais do Rio Grande do Sul. A gente está trabalhando hoje, tarifa teto a nossa 17 centavos por quilômetro na 287, que com desconto vai cair para 15 ou até abaixo de 15. Então, a gente vai ficar muito próximo do que São Paulo está fazendo nas rodovias estaduais deles, que tem um movimento muito maior que o nosso. Mas o que
aconteceu ali? Primeiro, teve muito investimento, teve um público enterrado em rodovia federal. Segundo, elas têm um VDM, né, o volume diário mais alto que qualquer rodovia estadual. São Paulo tem rodovias estaduais com um volume brutal, e mesmo assim eles trabalham com 15 centavos. Né? O que acontece nas rodovias federais? Tem muito aditivo colocando dinheiro público. A própria Freeway, quando teve a terceira faixa, teve dinheiro público. Quando teve a quarta faixa no trecho de Porto Avataí, as pessoas não conhecem, o 13º termo aditivo do contrato da Concepa. Dito que o governo federal ia casar 50 milhões de reais naquela obrinha. O governo federal ia botar o dinheiro. E, de fato, sim, chegou na hora, não pagou e teve uma prorrogação do contrato para reequilibrar. O contrato foi estendido. Então, a gente vê que as rodovias federais são um animal diferente, até porque a capacidade de endividamento do governo federal é absolutamente inesgotável. Mas, claro, eu faço esse disclaimer para as pessoas não terminarem a reunião com aquela impressão, puxa, a gente vai conseguir repetir exatamente aquilo que aconteceu na 386. Em termos de diálogo, com certeza. Em termos de resultado, cada rodovia é uma rodovia. Quem falou sobre a rodovia de Campo Bom ali, a 235 ou a 239, nunca sei, eu sempre troco as duas. Tá? Aquela rodovia, na verdade, não sustenta a 122, gente. Isso não é bem assim. A rodovia estadual com pedágio, que tem um pedágio mais caro não, gera mais movimento, é a 240, é a Charlau. É o maior VDM do estado. Tá? Então, assim, a 239, ali, acho que é 239, né? Puxa, eu sempre vou trocar isso. Ela conversa muito mais com a 115, ela está muito vinculada a 115, que é que sobe para Gramado, do que especificamente 22. O que a gente tem na EGR hoje é um caixa muito curto, é um caixa não alavancado, da mão para a boca, o dinheiro entra e é investido. E as necessidades não acompanham exatamente esse caixa. Então, se faz transferências internas dentro da EGR para cobrir as necessidades. Então, a necessidade, às vezes, emergencial é na 115, caiu uma barreira na 115, às vezes é na 122. Olha o que foi aquela interrupção da 122, que coisa trágica. Acho que aquilo ali foi uma coisa que já tem que entrar para dentro do Sul como algo que jamais poderá ocorrer de novo. Há 40 dias interrompido uma rodovia que liga Caxias a Porto Alegre. Isso é uma coisa, é um evento histórico que meu Deus do céu, eu tenho assim, isso muito claro, que esse é um marco do que não pode acontecer. Mas, assim, gente, as reuniões têm que se intensificar entre nós, eu acho que a gente tem que começar a se intensificar, eu acho que a gente tem que, nos próximos 1 ou 2 meses, começar a trabalhar já mais a questão do modelo operacional, né? Então, vamos lá, quais são os tipos de soluções que nós temos de pedágio, e a gente olhar bem o que é o lote que a gente está trabalhando para a região. Tá? Eu não sei se vocês já olharam esse lote, eu não sei se nós já fizemos em algum evento, uma visita específica do que é o lote. Eu acho que a gente tem ainda uns 2, 3 minutinhos. Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui essa apresentação, sem matar aqui a nossa reunião, sem demorar demais. É alguma coisa bem curtinho aqui que eu tenho, que é sobre a sobre a região da Serra, aqui, ó, 1.000 quilômetros, apresentação aqui, lote de 1.000 quilômetros. Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui a mente, e eu já transmito aqui para os senhores. Essa aqui não é a que está identificada, acho que está aqui. Tá? E aí já mostro aqui, para ninguém, deixa eu colocar aqui, tá aqui, vou compartilhar com vocês a transmissão, tá? Deixa eu ver se eu consigo fazer depois, aqui. Bruno, quem sabe tu para todo mundo entender. Depois tu nos encaminha para a gente compartilhar, se for possível. Tá aqui, olha, estamos compartilhando aqui, né? Compartilhando a minha tela, e é aqui, ó, é isso aqui, tá? Então, aqui a gente olha a 240, né? Aqui a gente olha a 240, pequenininho, tá? Conseguem ver o meu mouse também? Alô? Sim, a gente vê teu mouse também. Sim. Tá, vamos de volta aqui. Então, aqui é 240, aqui é uma perna da 287, também entra nesse lote, e aqui está a subida da 122 e o chamado Triângulo da Serra. E aqui segue a 122 lomba acima, tá? Esse é o lote que nós vamos, senhores,
que a gente tem que ver sustentabilidade. Originalmente, tinha aqui embaixo, dentro desse lote, a 040, aqui que levava ao litoral. Nós tiramos, tá? Tiramos, por misturar laranja com banana, assim, do ponto de vista operacional não era bom, porque teríamos bases operacionais aqui isoladas do resto da concessão, teria uma perda de eficiência, então a gente tirou tudo isso. A 118 se cogitou em algum momento de vamos e por ela estar desconectada também do resto, por ter a 116 no meio do caminho, também não fez sentido, então ficou só essa parte superior. Então a gente tem essa parte superior aqui que os senhores estão vendo, e isso aqui é o nosso lote de concessão específico que nós vamos trabalhar, e a gente tem que trabalhar a sustentabilidade desse lote. O nosso próximo encontro já pode ser uma reunião mais de trabalho mesmo, para trabalhar como que a gente vai distribuir os custos, quais são os níveis de serviço já identificados, quais são os gargalos já identificados, e, gente, assim, toda contribuição é válida, não vai ser por falta de diálogo e por falta de ouvir os senhores que a gente não vai se entender, ao contrário, tá? É aquilo que a Cíntia falou, a participação de vocês é essencial, a gente tem isso muito claro. Assim, a audiência pública, de fato, ela é uma exigência da lei, mas ela não deve ser só uma formalidade. A audiência pública é um momento de escutarmos, mas eu acho, sim, que a audiência pública acaba, muitas vezes, Cíntia, se tornando um fim em si mesmo para alguns, e para outros acaba sendo um momento de fazer assim, uma partidária, tá? A audiência pública não deve esgotar o nosso diálogo. O diálogo deve acontecer muito em ambientes como esses. Acho que em ambientes como esse a gente consegue conversar de uma forma mais produtiva. A audiência pública é muito engessada. A gente vai fazer uma, duas, quantas forem necessárias, mas ela tem uma estrutura de diálogo que é uma estrutura que é muito expositiva. Se faz uma exposição por parte do poder público e depois as pessoas falam, e a gente sabe como acaba acontecendo. Muita gente tem pretensões de um dia se tornar vereador, se tornar deputado, se tornar prefeito, aí vai lá e faz um dado, e isso pouco contribui, de fato. Mas, assim, é importante. Acho que em ambientes como esse a gente consegue, às vezes, ter algo bem construtivo mesmo, assim, é entender atualmente, naquele ponto, o que funciona e o que não funciona, tá? Estou à disposição, gente, obrigado pelo tempo, muito obrigado pelo convite, Mônica, muito obrigado, Petri, Piazza, Carlos, puxa, se eu esqueci o nome de alguém, Cíntia, pela disponibilidade, peço desculpas, eu não vejo todos na tela aqui, mas foi muito bom mesmo o nosso debate. Ok, obrigada, Bruno. Então, antes de nós finalizarmos a reunião, nós vamos acolher a sugestão do Bruno de já agendar uma próxima reunião para que o Bruno traga todas as informações técnicas do processo. A gente combina depois essa nova reunião, que não deverá ser em data tão longa, deverá ser breve. Acolher a sugestão do Petri, que enquanto o SIC Serra, né, o Petri, o Ademar Petri e o Marcelo Piazza, no sentido de criarem a comissão pró-concessão RS 122, ok? Então, essa missão fica com a SIC Serra de criar esta comissão que contenha participantes do tripé que o Bruno colocava, da engenharia e operação, do econômico, financeiro e do jurídico, no sentido de compreender todo o processo, ok? Fica eu acho que essa questão, e possivelmente, Bruno, na semana que vem, as entidades te fazem o encaminhamento dos relatórios das cidades lindeiras, né, apontando, então, as demandas que existem em cada região, e nada melhor do que as entidades de classe e as prefeituras apontarem as demandas existentes. Sem dúvida, essa sugestão de criação do relatório veio da primeira reunião com a professora Cíntia, né, que agora motiva ainda mais a criação desta comissão, que possivelmente depois se divida em grupos técnicos, e também, como colocava a Cíntia, a criação depois de um grupo de WhatsApp com a participação de toda a sociedade. Certamente, Cíntia, te chamaremos de novo, tá? E também já fica o convite para te participares da reunião que nós teremos com o secretário Bruno, logo mais à frente, quando ele vai fazer todo o detalhamento daquilo que está sendo já feito em relação aos estudos contratados pelo BNDES por solicitação do governo do estado do Rio Grande do Sul, ok? Obrigado a todos pela presença.
A reunião foi muito positiva e até breve. Bom dia a todos. Gente, bom dia, bom fim. Valeu, tchau, tchau, pessoal. Bom dia a todos. Tamo junto. Tudo de bom. Obrigado, Zignani. Até mais. Um abraço, bom Tchau, dia. Caça. Tudo de bom. Besomo, até logo. Tchau, Rogério. Tchau, Milton.